Bom dia, boa tarde e boa noite. Saudação alfa-sirianas a todos os nossos amigos, leitores, patrocinadores e espectadores de nosso blog e canal em YouTube. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e hoje estou aqui para gravar mais um encontro e realizar mais uma videopalestra patrocinada em idioma português. Dessa vez o nosso patrocinador se manterá anônimo justamente porque nós estaremos trabalhando aqui todos os eventos que ele adentrou em contato através da terapia, de maneira a ter um melhor nível de compreensão a respeito dos próprios bloqueios, a respeito das próprias limitações e do quanto a relação familiar cultivava esses bloqueios e essas limitações muito mais do que a verdade, muito mais do que a harmonia. E por isso o tema de nossa videopalestra patrocinada em idioma português do dia de hoje é justamente sementes estelares em lares cristãos. Justamente porque a situação, a realidade do nosso patrocinador de hoje é muito parecida com a maioria dos jovens do Brasil, adolescentes, nascidos em lares evangélicos, em lares católicos, em lares afro-umbandistas, kardecistas e cristãos, de maneira que essa videopalestra de hoje, patrocinada em idioma português, vai ser muito útil para todas as pessoas, principalmente os jovens da geração milênio, que me escrevem e que estão lá no Brasil, refém do lar dos próprios pais, refém de oportunidades de trabalho limitadas e que não tem nada a ver com o que eles realmente necessitam e estão buscando. Então, quer dizer, o perfil do nosso patrocinador de hoje é muito parecido com a maioria do perfil dos jovens brasileiros que necessitam trabalhar, que necessitam estudar, que necessitam crescer, se desenvolver e principalmente sair da casa dos pais. Justamente porque esse arquétipo do lar cristão, né, onde os pais são humildes, a mãe trabalha como doméstica, o pai trabalha como pedreiro, eles estão sempre buscando formas de terem renda, não pensam neles, mas apenas em pagar o estudo dos filhos, entre uma série de outros fatores que é parte desse arquétipo heliográfico, principalmente no Brasil, mas desde uma perspectiva cristã também. De maneira que o nosso patrocinador de hoje ele é um jovem que estudou, terminou colegial, fez escola técnica, conhece informática, tem conhecimentos básicos para realizar qualquer tipo de trabalho, mas ele tem uma dificuldade enorme em encontrar, seja trabalho, seja emprego, seja o que for. E dessa forma ele segue vivendo com os pais, apesar de ele ter menos de 25 anos, ele segue vivendo com os pais em uma comunidade carente na periferia da cidade dele. De maneira que o último trabalho que ele teve, o último emprego que ele teve foi como administrativo em um escritório, coisa da qual a mãe dele se orgulhava muitíssimo e o pai dele também, apesar de que esse trabalho não remunerava ele bem e tampouco fazia ele sentir-se identificado ou feliz com aquela atividade, né? De maneira que durante o nosso processo de tratamento, leitura akáshica, entre outras técnicas terapêuticas de nossa medicina quântica, nós descobrimos o quanto era importante para ele fazer aquilo que eu, pessoalmente, comecei a fazer aos 14 anos de idade e até os 30 e pico não parei mais. Que é viajar, buscar oportunidades de trabalho longe do nosso ambiente doméstico, da nossa cidade natal. E como acontecia comigo antes de transformar-me em imigrante, esse nosso amigo, esse nosso paciente, esse nosso patrocinador de nossa videopalestra em idioma português de hoje, ele sempre acabava voltando para casa, fosse após uma semana, fosse após 3 dias, fosse após um mês, ele sempre acabava voltando para casa, da mesma maneira que acontecia comigo. Eu comecei a viajar a partir dos 14 anos de idade, dentro do Brasil, morei em Recife dos 14 aos 16, logo fui para Ilha Grande, fiquei lá na Ilha Grande dos 18 até os 20 e pouco, e aos 26 anos de idade eu decidi sair do Brasil e aprender inglês na África do Sul, logo ir fazer um curso de especialização em yoga na Índia, de maneira que me livrei daquele ambiente doméstico, controlado por uma pessoa cristã, que no caso era minha mãe. E claro, isso é comum nos lares cristãos, né? Quando você quer ir embora da sua casa, quando você quer se emancipar, quando você quer trabalhar e pagar suas próprias contas,
por vezes os pais evangélicos, os pais cristãos, eles se sentem ofendidos, né? Justamente porque os pais se esforçaram e trabalharam e se privaram de uma série de coisas para dar o melhor para os filhos, né? E aí, de repente, os filhos chegam aos 20, 25 anos de idade e vão embora de casa. Para essa mentalidade cristã, para esse arquétipo cristão, isso é sinal de ingratidão, de falta de agradecimento, né? Então, hoje vamos trabalhar um pouco aqui informações para compreender por que isso acontece. E a resposta é bastante simples e a maioria das pessoas não aceitam. Isso acontece porque o cristianismo e as pessoas cristãs, elas se acostumaram a trabalhar de um sistema que nossos médicos chamam de a lei do menor esforço. E por isso o cristianismo escravizou tantos povos. Quando não escravizou, matou, como fizeram com os indígenas em América, né? Então, para compreender por que o cristianismo trabalha com a lei do menor esforço, nós temos que compreender como as energias, como as vibrações e como as egrégoras conscienciais às quais nós pertencemos trabalham. E quais são as energias que o cristianismo trabalha, né? O cristianismo ele trabalha com o medo, ele trabalha com a mentira, ele trabalha com a culpa, ele trabalha com a doença, com o castigo, a penitência, a necessidade de expiação dos próprios pecados, né? Entre uma série de outras energias de baixa frequência, entre uma série de que são negativas, que são de baixa frequência essas energias, né? E por que o cristianismo trabalha com essas energias? Justamente porque o cristianismo fez escravos e mortos por todos os lugares onde ele passou ao longo da nossa história oficial, ao longo da nossa linha temporal. Então, quer dizer, os cristãos devastaram tudo por onde passaram, de maneira a destruir culturas, destruir origens, né? E logo utilizar esse conhecimento para piratear algo que o cristianismo faz até hoje, que é manter as pessoas vampirizadas, manter as pessoas baixo um sistema de crença que não permite a autoestima, que não permite o amor próprio, né? Então, uma vez que o cristianismo devastou tudo ao longo da história, é preciso compreender que a psique, que o psiquismo dos pais das pessoas que são cristãos trabalham justamente com a necessidade de ser mártir, de ser herói, de sentir-se sacrificado, exatamente como o garoto propaganda do cristianismo, que é Jesus Cristo, né? Que é um sujeito pelado, ensanguentado em uma cruz. Então, exatamente isso que Jesus Cristo é para o mundo é o que os pais evangélicos, é o que os pais cristãos, né? Imaginam de si mesmo e exigem e esperam que os filhos também façam. De maneira que essas impressões que os pais cristãos têm a respeito de si mesmo é exatamente o oposto do agente escravizador, o qual realmente o cristianismo foi no mundo, né? Então, essa necessidade de autocrucificação que os pais têm, os pais cristãos e evangélicos têm, eles também esperam que os filhos repitam, porque isso para eles é sinônimo de fidelidade, é sinônimo de aprendizado, é sinônimo de obediência, é sinônimo de submissão ao cristianismo e seus dogmas. E por isso é tão importante que vocês meditem, é tão importante que vocês se desconectem desse ambiente, no sentido de promover pensamentos, energias e sentimentos que permitam a vocês lembrar-se de quem vocês realmente são, antes de terem vossas consciências encapsuladas nesse corpo e serem transformados em filho dessas pessoas que de repente não são seus pais, estão seus pais nessa realidade porque você precisava entrar nessa realidade de alguma maneira e para estar nessa realidade você precisa de um corpo físico. Mas é importante aceitar que às vezes as pessoas que são os nossos pais nessa realidade são incapazes de nos dar amor, são incapazes de nos dar conhecimento, são incapazes inclusive de aprender com tudo aquilo que a gente, sendo filho deles, trouxe para que eles pudessem se livrar dessa psicosfera, dessa psique de mártir, né? Dessa necessidade de ser herói. E para isso eles precisam esconder mentiras, para isso eles precisam fantasiar o próprio passado, principalmente se são pobres e trabalhadores e chegaram numa certa idade frustrados e tiveram filhos frustrados e querem que esses filhos inconscientemente compensem todas essas frustrações, que é parte da juventude dos seus pais. Isso não é responsabilidade sua, entende? E por isso é tão importante
fazer uma análise fria a respeito de quem realmente são nossos pais, né? Porque a tendência nas famílias cristãs é que todos vejam seus pais como herói, né? Porque meu pai é um guerreiro, porque minha mãe é uma lutadora, entre outras coisas que muitas vezes não são verdade. Será que a sua mãe é uma lutadora? Será que o nosso país, será que esse planeta seria um lugar com tanta pobreza e miséria se as pessoas da nossa família realmente forem os heróis, realmente fossem os lutadores que a gente quer acreditar que eles são, né? E a minha falecida mãe, modéstia à parte, era uma pessoa que sempre duvidava muitíssimo de mim e das minhas capacidades, justamente porque tudo aquilo que ela fazia por mim e pelos meus irmãos, ela acreditava que nós não podíamos fazer, né? Como fazer comida, lavar roupa, arrumar cama, entre outras coisas que ela fazia pra gente e a gente não fazia em casa. Ela educou a gente daquela maneira, de forma que a gente nunca precisou fazer isso dentro da nossa casa. E isso fazia ela acreditar que eu não teria condições de lavar a minha própria roupa ou fazer a minha própria comida quando eu estivesse viajando. E talvez por isso eu, desde os 14 anos de idade, passava grandes temporadas de 6 meses, um ano fora, talvez para inconscientemente provar para minha mãe que sim, que eu podia, que ela não era fundamental para lavar minhas roupas ou ser minha empregada, como todas as mães cristãs e evangélicas acreditam e fazem uso desse arquétipo justamente para perpetuar para si mesmo a certeza de que são grandes heroínas, de que são mártires, quando na verdade todas essas mulheres, principalmente no Brasil, são artífices de um país de merda, são artífices de uma religião que protege a pedofilia e que promove a violação dessas crianças e desses adolescentes de uma maneira que a minha mãe jamais aceitou. E talvez por isso eu tenha me dedicado a esse trabalho, talvez por isso eu tenha descoberto a minha verdadeira identidade independente desta encarnação, né? E é curioso, porque depois que eu voltava de meses de viagem, feliz da vida, porque tinha provado para mim mesmo que eu podia fazer aquelas coisas que ela não acreditava que eu era capaz, eu encontrava uma velha amarga, enferma, toda irritada, justamente porque ela já não era mais tão útil, né? Mas por que ela já não era mais tão útil? Porque ela só estava disposta a fazer aquele tipo de coisa. Ela não estava disposta a aprender nada de novo para me cuidar, para me servir e receber esse amor. E por isso a nossa relação foi tão beligerante, como é a relação de todas as famílias cristãs, de todos os adolescentes que têm amor próprio, que têm um nível de autoestima e que não querem seguir com essa cartilha imbecilizante que a gente vê o Brasil inteiro seguir hoje, que a gente vê o governo Bolsonaro promover, de maneira que o coronavírus teve que ser materializado para colocar um freio em tudo isso. Então, quer dizer, não adianta, como sempre, a gente só apontar os defeitos e falhas e não apontar as soluções. Então, do ponto de vista meu, Rui Mendes, médico animósico, e do ponto de vista do grupo de sábios e da Casa Real Sagrada de Sírios e da nossa medicina mnemosia quântica, o que a gente pode fazer para não ser refém desse sistema de crença doentio que é o cristianismo, que condena a riqueza, que condena o amor, que condena a verdade, né? E que enaltece, que alaba e que cultiva uma relação erótica com a pobreza, com o martírio, com a autocrucificação. Para que a sociedade possa ser feliz, você tem que se autocrucificar. É isso que o cristianismo está ensinando para as pessoas, e por isso essa religião vai acabar, e por isso vai deixar também de governar os nossos planos psíquicos, vai deixar de governar a nossa vida, seja de uma perspectiva espiritual, seja de uma perspectiva física e 3D. Então, se você, como nosso patrocinador de hoje, tem esse mesmo problema de ser filho de evangélicos, de ser filho de cristãos com um nível de inteligência baixíssimo, ao qual você se vê obrigado a respeitar justamente porque são os seus pais, então a primeira coisa que você tem que fazer é se conformar de que você não vai mudar ele através de pedidos, de que você não vai mudar a atitude dessas pessoas, a não ser através de exemplos. E para isso você tem que preparar sua fuga. Agora, claro, essa fuga não acontece do dia para a noite, justamente porque o Brasil, São Paulo, a televisão, o cristianismo, eles fazem com que a gente encontre vantagem em voltar para casa, por mais que a nossa situação ali com os nossos pais seja miserável. A crença, né, de que eu tenho que dar graças a Deus porque os meus pais me sustentaram e se não fossem os meus pais eu passaria fome na rua. Quem garante isso para você?
Quem garante que o seu eu superior, que Deus, que o anjo da guarda, não encontraria, inclusive, formas melhores de fazer com que você suprisse as suas necessidades, as suas despesas, do que os seus pais estão dispostos a suprir para você? Então tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de crença que nós alimentamos a respeito de que se as coisas não fossem como elas foram, com certeza seriam piores. Você não sabe. Então, está nas suas mãos mudar essa situação. Então, primeira coisa, preparar sua fuga, amando, confiando e perdoando essas pessoas, de maneira a buscar justiça, de maneira a constranger eles com a verdade quando seja necessário. Ou seja, a mentira dessas pessoas precisa ser jogada à luz na mentira e nas contradições delas. Entende? Talvez o seu trabalho como semente estelar dentro de uma família cristã seja justamente fazer questionamentos, colocar dúvidas, deixar de fingir como essas pessoas fazem. E claro, deixar de buscar ajuda através dessas pessoas. Né? Por quê? Porque cada vez que elas te ajudam, elas se sentem empoderadas de uma maneira que elas se sentem no direito de te escravizar lá na frente. E são muitas as famílias que atuam dessa forma, né? Então, dizer a verdade, não fugir das discussões, não fingir, buscar ajuda fora quando você realmente precisa de ajuda e percebe que essas pessoas não vão te ajudar, muito pelo contrário, elas vão te deixar pior, elas vão trabalhar ao máximo para que você se afunde e não reaja, porque é assim que os cristãos são, infelizmente, né? Não fugir das discussões, iluminar a mentira dessas pessoas, seja com a sua opinião, seja com a sua capacidade de dizer a verdade. E claro, mais importante que tudo é definir o seu caminho, né? Se você nasceu no lar onde as pessoas mentem, boicotam, escravizam, corrompem, você vai precisar definir um caminho diferente para você. E pode ter certeza que a partir do momento em que nós definimos o nosso caminho de forma clara, seja na nossa mente, seja no nosso coração, o nosso eu superior começa a trabalhar de forma muito mais eficiente, justamente porque uma vez que você faz uma escolha, ele vai atrás dessa escolha, ele não precisa ficar trabalhando com a eliminação das coisas que você não tem certeza se quer ou não, né? Então, uma vez que você define seu caminho, seu eu superior tem mais capacidade de te ajudar de forma que todas essas energias de assédio e obsessão criada pela mente cristã, pela mente escatológica, né, pela mente apocalíptica, pela mente do crente, se dissolvem de forma que você passa a ter muito mais simplicidade existencial no que tange alcançar os seus objetivos, realizar seus sonhos, ser feliz de fato. Como dizia um grande sábio, é preciso saber se levantar da mesa quando o amor já não está sendo mais servido. E no caso das famílias cristãs e evangélicas, pode ter certeza, esse amor nunca foi servido. E por isso que nós estamos em pleno século XXI vendo o cristianismo acabar, seja através dos escândalos de pedofilia, seja através do envolvimento promíscuo com ideologias como o fascismo, que revelaram que os verdadeiros corruptos, principalmente no Brasil, não são os políticos, mas sim os magistrados, os pastores evangélicos, as famílias aristocráticas que sempre comandaram o país, né? De forma que é muito importante que vocês, principalmente vocês que nasceram em lar cristão, que são filhos de evangélico, que estão livres de todo esse ranço negativista e telúrico que te obriga a sofrer, que te obriga a ser crucificado para ter o respeito das pessoas ou para ser reconhecido. É muito importante que você aceite a sua missão de ser uma semente estelar em um lar evangélico, em um lar cristão. E às vezes a sua missão é justamente declarar guerra a essas pessoas, porque essas pessoas, os cristãos, os religiosos em geral, são pessoas que estão mentindo há muitíssimo tempo, justamente porque o passado ancestral dele está cheio de mentira, está cheio de morte, está cheio de guerra, está cheio de violação, está cheio de pedofilia, está cheio de pederastia, entre outros valores que governam os homens do nosso planeta, independente deles serem da classe alta ou da classe baixa. E por isso o governo do Brasil é um governo fascista, né? Que declara que usava o dinheiro para comer gente, entre outras coisas que é típico do brasileiro, é típico do português, né? É típico do caipira,
né, achar bonito, falar as coisas no aumentativo, ser promíscuo, ser vulgar, ser desonesto, né? Como nós vemos que os empresários do sul do Brasil hoje em dia, com o tema do coronavírus, estão dispostos a ser. O coronavírus foi criado justamente para isso, para separar o joio do trigo, para que a humanidade tenha claro quem são as pessoas que se importam com a vida humana e quem são as pessoas que fingem se importar com a vida humana, mas na verdade só se importam com o dinheiro, como é o caso de quem é empresário, como é o caso de quem é pastor evangélico, e como é o caso de quem é charlatão, mentiroso e filho da puta, como são 99% de todas as pessoas que estão trabalhando no idioma português, que estão trabalhando com as terapias da nova era, que estão ali fingindo que tem algum interesse em ajudar os demais, quando na verdade o único interesse das pessoas desse país, principalmente da classe alta, é a fama, é ser reconhecido por méritos que eles não têm. E se você é uma semente estelar em lares evangélicos, você vai ter que dizer isso para essas pessoas, você vai ter que fugir de casa, você vai ter que se rebelar e parar de ser homossexualizado pelo cristianismo com a crença de que se não fosse os seus pais você passaria fome. Cria vergonha nessa cara. Vai trabalhar de verdade. Para de mendigar as coisas do seu pai e da sua mãe. Justamente porque se eles são cristãos e evangélicos, ou se você já tem mais de 18 anos, eles não estão nem aí para você, eles não vão te dar bosta nenhuma. Eles querem mais é que você arrume um emprego, pague suas contas e saia de casa, porque eles já não aguentam mais sustentar você. E tanto é verdade que se você olha para essas famílias cristãs, as mais radicais, as mais fundamentalistas, são justamente as mais pobres. Por quê? Porque aí o filho nasce e ele vê pobreza desde que ele é criança, e ele não vai poder exigir nada dos pais dele. Ele não vai poder dizer, ó, pai, o mundo é uma merda porque você não se livra dessa pobreza. Não, ele vai dizer, nossa, pai, obrigado por ter feito tudo que o senhor podia por mim. Será? Será que se os velhos, se os pais, se os cristãos e os avós fossem essas pessoas maravilhosas que os netos e filhos gostariam que eles fossem, será que teria guerras no mundo? Será que você teria que pegar um transporte todo precário para conseguir chegar no seu trabalho? Para conseguir fazer a bosta do dinheiro que eles querem que você faça para se sentir orgulhosos de você? E é por isso que eu agradeço o coronavírus, justamente porque o coronavírus ele veio para colocar fim em tudo isso. E por isso o maior atingido é a Itália, berço do Vaticano. E por isso ele foi criado em China, lugar que está completamente livre dessa praga, completamente livre dessa doença, dessa enfermidade chamada cristianismo, a qual deixará de existir em nosso planeta e da qual nós nos lembraremos de forma saudosista como a verdadeira raiz de todas as enfermidades, sejam essas psíquicas, mentais, emocionais ou físicas, no nosso planeta Terra. Gostaria de agradecer o nosso patrocinador anônimo de hoje. Espero que ele siga se tratando e não desista de ser um ser humano de verdade, livre de todas essas condenações, limitações e bloqueios criados pela mentalidade cristã, pela mentalidade evangélica, entre outros tipos de mentalidade que o coronavírus foi criado para destruir. Espero que os nossos espectadores tenham gostado dessa nossa videopalestra patrocinada em idioma português do dia de hoje. Espero que vocês se incentivem e se sintam com vontade de seguir patrocinando as nossas videopalestras em idioma português e trabalhando conosco, trabalhando com a Casa Real Sagrada de Sírios, grupo de sábios, consumindo o conteúdo do nosso canal através das nossas videopalestras gratuitas e também consumindo o nosso conteúdo gratuito, que são as canalizações periódicas, as quais psicografamos em nosso blog Médico Animósico. Gostaria de mandar um abraço especial ao nosso patrocinador e a todas as pessoas, principalmente no Brasil, que são sementes estelares, que têm uma missão difícil pela frente, que por vezes inclui o rompimento, o constrangimento para com os próprios pais, pois é somente dessa maneira que essas consciências serão educadas de maneira a criar vergonha na cara e deixar de existir e se perpetuar através de mentiras, a perpetuar a própria existência através de mentiras. Muito obrigado a todos, queridos amigos. Aguardo contatos de vocês sempre
Espero que possamos seguir em contato e trabalhando, e até o nosso próximo encontro, seja uma videopalestra patrocinada em idioma português, seja em idioma castelhano. Um grande abraço a todos e muito obrigado.